Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Eros. Mas antes da gente começar a conversar sobre Eros, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, já deixa de uma vez, senão vocês esquecem que eu sei. Já deixa o seu like. Quem não está inscrito no canal, eu convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. E deixa aqui também seu comentário no final do vídeo, conta para mim o que você achou. Se você puder também, dar uma força para o canal, enviando seja um super chat, seja um super sticker, seja um valeu demais ou seja um pix. Todos esses meios de ajuda para o canal estão descritos aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também tem aqui como você pode fazer para você acessar o clube de membros aqui do canal, se você tiver interesse em se tornar um membro que faz parte, né, do nosso clubinho. Tá legal? Então, vamos começar, né? Eros, que significa amor ou desejo, na mitologia grega era o deus do amor e do erotismo, da luxúria e do desejo sexual primordial. No relato mais antigo, Eros é um deus primordial que ele foi autonascido no início dos tempos para estimular a procriação, além de ter sido o quarto deus a existir, enquanto em relatos posteriores, Eros é descrito como um dos filhos de Afrodite com Ares. Com alguns de seus irmãos, Eros era um dos Erotes, um grupo de deuses alados do amor. Ele é personificado em todos os tipos de amor e luxúria, tanto hétero quanto homossexual, e era adorado no centro de culto de fertilidade que honrava Eros e Afrodite juntos. Foi pensado em certo momento também, por Zenão de Citium, que Eros era o deus da amizade e da liberdade. Eros é o deus do amor sensual que domina os habitantes do Olimpo, assim como os homens e todas as criaturas vivas. Ele doma leões e tigres, quebra os raios de Zeus e priva Héracles de suas armas. Já tem vídeo aqui no canal sobre Zeus e sobre Afrodite, que eu já citei aqui, né, na nossa conversa. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas que você vai encontrar. Eros é geralmente apresentado como um jovem bonito e de irresistível beleza, que incorpora o poder sexual e um profundo artista, embora em algumas aparências, Eros seja um garotinho de cabelos louros, com aparência inocente e travessa, que jamais cresceu, simbolizando a eterna juventude do amor profundo. E ele está sempre na companhia de sua mãe Afrodite. Em ambos os casos, Eros é alado e carrega seu arco e flechas característicos que ele usa para fazer os deuses mortais e imortais se apaixonarem perdidamente, geralmente sob a orientação de Afrodite, ou ele porta até mesmo uma tocha acesa. Eros é ainda representado com asas douradas e esvoaçando como um pássaro. Seus olhos às vezes são cobertos, de modo que ele age cegamente. Ele também foi representado acompanhado por golfinhos, flautas, galos, rosas e tochas, e até os presentes diamantes, como uma lebre, faixa ou flor. Às vezes, Himenaios, o deus dos casamentos, representado como um deus do amor alado semelhante a Eros, era retratado junto a ele. Eros está sempre pronto a atingir de forma certeira suas flechas envenenadas com amor e paixão. Os alvos sempre sendo a região do coração e do fígado. Ele carrega 2 tipos distintos de flechas. O primeiro tipo são suas flechas douradas, que induzem um poderoso sentimento de amor e carinho em seu alvo. O segundo tipo é feito de chumbo, que possui pontas cegas e pesadas, e tem o efeito oposto, porque elas tornam as pessoas avessas ao amor e enchem seus corações de ódio, produzindo aversão ao amante. Isso é utilizado principalmente, a gente lembra logo de cara, na história de Dáfne e Apolo,
onde Eros fez com que Apolo se apaixonasse pela ninfa e Dáfne passasse a detestar qualquer forma de romance. Eu conto isso no vídeo sobre Apolo que tem aqui no canal, que está na playlist sobre os deuses e deusas. Enquanto isso, no conto de Ovídio sobre o sequestro de Perséfone por Hades, o sequestro é iniciado por Afrodite e Eros. Afrodite ordena a Eros que faça Hades se apaixonar por sua sobrinha, para que seu domínio chegue ao submundo. Eros tem que usar sua flecha mais forte possível para fazer o coração severo de Hades derreter. Já tem vídeo aqui no canal também sobre Hades, sobre Perséfone, sobre Afrodite eu já falei, né? É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Em um fragmento de Anacreonte preservado por Ateneu, o autor lamenta como Eros o atingiu com uma bola roxa, fazendo-o se apaixonar por uma mulher que se sente atraída por outras mulheres e o evita por causa de seus cabelos brancos. É dito que Eros é sempre pobre e não é de maneira alguma delicado e belo como geralmente se crê, mas sujo, hirsuto, descalço, sem teto, deita-se sempre por terra e não possui nada para cobrir-se. Descansa dormindo ao ar livre, sob as estrelas, nos caminhos e junto às portas. Eros mostra claramente a natureza de sua mãe, andando sempre acompanhado da pobreza. E mostra também a natureza do pai, sempre à espreita dos belos de corpo e de alma. Eros é corajoso, audaz, constante, um caçador temível, astucioso, sempre armando intrigas. Gosta de invenções e é cheio de expediente para consegui-las. É filósofo o tempo todo, encantador poderoso. Sua natureza não é nem mortal nem imortal. No mesmo dia, em um momento, quando tudo lhe sucede bem, floresce bem vivo, e no momento seguinte morre, mas depois retorna à vida, graças à natureza paterna que ele tem. Mas tudo o que consegue pouco a pouco sempre lhe foge das mãos. Em suma, Eros nunca é totalmente pobre nem totalmente rico. O Eros, obra de Praxiteles, era o próprio Eros, um menino na flor da juventude com asas e arco. O bronze deu expressão à obra. Você deve ter visto o bronze perdendo sua dureza e tornando-se maravilhosamente delicado em direção à gordura e o material provando ser capaz de cumprir todas as obrigações que lhe foram impostas. Era flexível, mas sem efeminação. E embora tivesse a cor adequada do bronze, parecia brilhante e fresco. E embora fosse totalmente desprovido de movimento real, estava pronto para exibir movimento, pois embora estivesse solidamente fixado em um pedestal, ele enganava alguém a pensar que possuía o poder de voar. O grego eros, que significa desejo, vem de desejar, amar, de etimologia incerta, talvez uma origem pré-grega. A palavra erótica vem de seu nome. Segundo Sócrates, a loucura divina foi dividida em 4 tipos: profética, inspiração de Apolo; iniciática, inspiração de Dionísio; poética, inspiração das musas; e erótica, inspiração de Eros e Afrodite. Para entender os antigos adequadamente, devemos distinguir 3 erotes: o Eros das antigas cosmogonias, o Eros dos filósofos e mistérios, que guarda grande semelhança com o primeiro, e o Eros que encontramos nos poetas epigramáticos e eróticos, cujas descrições espirituosas e lúdicas do Deus, no entanto, dificilmente podem ser consideradas como parte da antiga crença religiosa dos gregos. De acordo com a Teogonia de Hesíodo, do ano de 700 antes da Era Comum, uma das fontes gregas mais antigas, Eros teria sido o 4º deus a existir, surgindo depois do caos, Gaia e Tártaro, Gaia a terra e Tártaro o abismo. Eros foi uma das causas fundamentais na formação do mundo, na medida em que era a força unificadora do amor, que trazia ordem e harmonia entre os elementos conflitantes dos quais consistia o caos. Homero não menciona Eros. No entanto, Parmênides
um dos filósofos pré-socráticos do ano de 400 antes da Era Comum, faz de Eros o primeiro de todos os deuses a existir. Hesíodo, posteriormente, descreve 2 deuses do amor, Eros e Himeros, desejo, acompanhando Afrodite no momento de seu nascimento da espuma do mar. Alguns escritores clássicos interpretaram isso como significando que o par nasceu da deusa imediatamente após seu nascimento, ou então ao lado dela na espuma do mar. A cena era particularmente popular na arte antiga, onde os pequenos deuses esvoaçam sobre a deusa enquanto ela se reclina dentro de uma concha. Filho de Afrodite com Ares, ou apenas de Afrodite, ou ainda de Urano e Afrodite, é como que ela tivesse nascido grávida de Eros, dos órgãos genitais de Urano, ou ainda Eros poderia ser filho de Urano e Gaia, de Zéfiro e Íris, de Ilítia sozinha, de Hermes com Ártemis, ou com Afrodite, ou ainda ele poderia ser filho de Poros e Pínia, conforme as versões que surgiram nos mitos posteriores. Eros era frequentemente retratado como um filho desobediente, mas ferozmente leal a Afrodite. Nas fontes mais antigas, as cosmogonias, os primeiros filósofos e textos referentes às religiões de mistério, Eros é um dos deuses primordiais envolvidos no surgimento do cosmos. Hesíodo, em sua Teogonia, considera o filho do caos, portanto um deus primordial. Os mistérios órficos e Eleusis apresentavam Eros como um deus muito original, mas não exatamente primordial, pois era filho de Nix, a noite. Os irmãos de Eros poderiam ser Harmonia, Fobos, Daimos e Anteros, ou Gaia, Tártaro e Nix. Aristófanes, no ano de 400 antes da Era Comum, influenciado pelo orfismo, relata o nascimento de Eros, abre aspas. No início havia apenas caos, noite, Érebo escuro e Tártaro profundo. A terra, o ar e o céu não existiam. Primeiramente a noite de asas negras pôs um ovo sem germe no seio das profundezas infinitas do Érebo, e dele, após a revolução de longas eras, surgiu o gracioso Eros, com suas brilhantes asas douradas, velozes como os redemoinhos da tempestade. Ele acasalou no profundo Tártaro com o escuro caos, alado como ele, e assim gerou nossa raça, que foi a primeira a ver a luz. Fecha aspas. Em algumas versões, o ovo órfico que contém Eros é criado por Cronos, e é Eros quem gerou Nix como sua filha e a tomou como sua consorte. Eros foi chamado de Protógonos, que significa primogênito, porque ele foi o primeiro dos imortais que poderia ser concebido pelo homem e foi considerado o criador de todos os outros seres e o primeiro governante do universo. Nix gerou a Eros os deuses Gaia e Urano. Eros passa seu cetro de poder para Nix, que já tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre a deusa Nix. Então, Eros passa seu cetro de poder para Nix, que então o passa para Urano. O Eros primordial também foi chamado de Fanes, o iluminado, Eriquepaios, poder, Metis, pensamento e Dionísio. Já tem vídeo sobre Fanes aqui no canal, só você procurar Aion, e já tem vídeo sobre Dionísio também, ambos na playlist sobre os deuses e deusas. Dizem que Zeus engoliu Fanes, Eros, e absorvendo seus poderes de criação refez o mundo de novo, de modo que Zeus era então criador e governante do universo. Já tem vídeo aqui sobre Zeus também. Os órficos também pensavam que Dionísio seria uma encarnação do Eros primordial e que Zeus, o governante moderno, passou o cetro do poder para Dionísio. Assim, Eros teria sido o primeiro governante do universo e, como Dionísio, ele recuperou o cetro do poder mais uma vez. Seu papel nos mitos é principalmente complementar. Ele frequentemente aparece na presença de Afrodite e dos outros deuses do amor, e frequentemente atua como um catalisador para as pessoas se apaixonarem, mas tem pouca mitologia própria.
exceto o mito de Eros e Psique, a história de como ele conheceu e se apaixonou por sua esposa. A história de Eros e Psique tem uma longa tradição como conto popular no antigo mundo greco-romano, muito antes de ser incorporada à literatura no romance latino de Apuleio, o Asno de Ouro. O romance em si é escrito em estilo romano picaresco, mas Psique mantém seu nome grego, embora Eros e Afrodite sejam chamados por seus nomes latinos, Cupido e Vênus. Além disso, o Cupido é retratado como um jovem adulto ao invés de uma criança gordinha e alada. A história fala da busca por amor e confiança entre Eros e Psique. Psique já foi uma princesa mortal, cuja beleza extraordinária ganhou a ira de Afrodite. Quando os homens começaram a desviar sua adoração da deusa para a garota, Afrodite ordenou que Eros fizesse Psique se apaixonar pelo homem mais hediondo que tivesse. Mas o deus se apaixonou e a levou para seu palácio escondida. Eros escondeu sua verdadeira identidade e disse a Psique que ela nunca deveria olhar para o rosto dele, pois isso significaria perdê-lo. Eros levou Psique a algum lugar encantador, onde ele, invisível e desconhecido, a visitava todas as noites e a deixava assim que o dia começava a raiar. Psique poderia ter continuado a desfrutar sem interrupção desse estado de felicidade se tivesse seguido o conselho de seu amado, de nunca ceder à sua curiosidade ou indagar quem ele era. Mas Psique, induzida por suas irmãs invejosas, observa o rosto de Eros à noite sob a luz de uma vela. Encantada com tamanha beleza do deus, ela se distrai e deixa cair uma gota de cera sobre o peito de seu marido, que acorda. Irritado com a traição de Psique, Eros a abandona, magoado por ter ido contra as ordens de sua mãe e se unido a Psique. Psique vasculhou o mundo em busca de seu amor perdido. Sua paz se foi de repente, e depois de ter tentado em vão se jogar em um rio, ela vagou de templo em templo, perguntando por seu amado, até que por fim chegou ao palácio de Afrodite, que nessa altura já sabia do romance entre Eros e Psique e estava furiosa. Ali começaram seus verdadeiros sofrimentos, pois Afrodite a reteve, tratou-a como uma escrava e impôs-lhe os trabalhos mais duros e humilhantes. A deusa ordenou que ela realizasse uma série de tarefas aparentemente impossíveis que culminaram em uma jornada ao submundo. Eros, que também sofria pela separação, implora para que Zeus tivesse compaixão deles. Zeus o atende e Eros resgata sua esposa e passam a viver juntos no Olimpo. Isso após ela tomar um pouco de ambrosia, tornando-se imortal, tornando-se a deusa da alma. A palavra grega psique significa literalmente alma, espírito, respiração, vida ou força animadora. Com Psique, Eros teve Edonê, o prazer. Não é difícil reconhecer nessa bela história a ideia da qual Psique é apenas a encarnação mítica, pois ela é evidentemente a alma humana, purificada pelas paixões e infortúnios, e assim preparada para o gozo da verdadeira e pura felicidade. Na narrativa gnóstica encontrada na origem do mundo, Eros, durante a criação do universo, está espalhado em todas as criaturas do caos, existindo entre o ponto médio da luz e das trevas, assim como os anjos e as pessoas. Mais tarde, Psique derrama seu sangue sobre ele, fazendo com que a primeira rosa brotasse na terra, seguida então por todas as flores e ervas. Hesíodo atribui-lhe um papel unificador e coordenador dos elementos, contribuindo para a passagem do caos ao cosmos. Já Platão, no Banquete, descreve por Eros o conceito geral de amor e, numa seção da narrativa, explica a genealogia de seu nascimento. Abre aspas. Quando nasceu Afrodite, os deuses banquetearam, e entre eles estava Poros, o expoente, filho de Metis. Depois de terem comido, chegou Pínia, a pobreza, para mendigar, pois tinha sido um grande banquete e ela estava perto da porta. Aconteceu que Poros, embriagado de néctar, dado que ainda não havia vinho,
entrou nos jardins de Saturno e, pesado como estava, adormeceu. Pínia, então, pela carência em que se encontrava de tudo o que tem poros e cogitando ter um filho dele, teve relações sexuais com ele e concebeu Eros. Por isso, Eros tornou-se seguidor e ministro de Afrodite, porque foi gerado durante as suas festas natalícias. E também era por natureza amante da beleza, porque Afrodite também era bela. Fecha aspas. Eros é caracterizado como uma entidade poderosa, que controla todos, e mesmo os imortais não podem escapar. Lucian satirizou esse conceito em seus Diálogos dos Deuses, onde Zeus repreende Eros por fazê-lo se apaixonar e depois enganar tantas mulheres mortais, e até mesmo sua mãe Afrodite o aconselha a não usar todos os deuses como seus brinquedos. No entanto, Eros não podia tocar nenhuma das deusas virgens, que eram Hestia, Atena e Ártemis, que haviam feito voto de pureza. Já tem vídeo sobre essas 3 deusas aqui na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha. Safo escreve sobre Ártemis que, abre aspas, Eros, que solta os membros, nunca se aproxima dela, fecha aspas. No hino homérico a Afrodite, afirma-se que as deusas Atena, Hestia e Ártemis eram imunes ao amor. No entanto, Afrodite, em vez de Eros, é descrita como a fonte da paixão. Em Anacreontia, Hefesto estava fazendo as armas de ferro Erotes na forja de Lemnos. Afrodite estava mergulhando as pontas em seu doce mel e Eros estava adicionando fel. Um dia Ares veio do campo de batalha brandindo uma lança forte e começou a zombar da arma de Eros. Eros disse, esta aqui é pesada, experimente e verá. Ares pegou o dardo enquanto Afrodite sorriu discretamente e com um gemido ele disse, é pesada, pegue-a de volta, fique com ela. Disse Eros. Essa foi talvez uma introdução à história do adultério de Ares e Afrodite. Uma vez quando Eros beijava sua mãe Afrodite, sua aljava desceu, virou para baixo e uma flecha saliente desconhecida tinha arranhado seu peito. Ela empurrou o menino para longe. No rosto, a ferida era mais profunda do que parecia, embora despercebida a princípio, e ela ficou arrebatada pela beleza de Adonis. Eros aparece em 2 mitos relacionados a Dionísio. Na primeira, Eros fez com que Himnos, um jovem pastor, se apaixonasse pela bela Naiade Niceia. Niceia nunca retribuiu o afeto de Himnos, e ele, em desespero, pediu que ela o matasse. Ela realizou seu desejo, mas Eros, enojado com as ações de Niceia, fez Dionísio se apaixonar por ela, acertando-o com uma flecha de amor. Niceia rejeitou Dionísio, então ele encheu de vinho a fonte onde ela costumava beber. Embriagada, ela deitou-se para descansar, enquanto Dionísio se forçou sobre ela. Depois ela procurou encontrá-lo em busca de vingança, mas nunca o encontrou. No outro, uma das ninfas solteiras de Ártemis, Aura, gabava-se de ser melhor que a patroa, por ter corpo de virgem em oposição à figura sensual e exuberante de Ártemis, pondo assim em questão a virgindade de Ártemis. A deusa ficou enfurecida e pediu a Nêmesis, a deusa da vingança e da retribuição, que a vingasse, e Nêmesis ordenou a Eros que fizesse Dionísio se apaixonar por Aura. A história então continua da mesma maneira que o mito de Niceia. Dionísio deixa Aura bêbada e depois abusa dela. Eros também foi o responsável pelo amor dos heróis, como Perseu e Andrômeda, Héracles e Abderos, Jasão e Medeia, entre outros. Eros fez 2 castos companheiros de caça de Ártemis, Rodopes e Eutínicos, se apaixonarem um pelo outro a mando de sua mãe Afrodite, que se ofendeu por eles rejeitarem seu domínio de amor e casamento. Ártemis então puniu Rodopes transformando-a em uma fonte. Em outro mito, Eros e Afrodite brincavam em um prado, faziam uma leve competição sobre quem colheria mais flores. Eros estava na liderança graças às suas asas rápidas, mas então uma ninfa chamada Peristera, que significa pomba, colheu ela mesma algumas flores e as entregou a Afrodite, tornando-a vitoriosa. Então Eros se vingou, transformando-a em uma pomba.
De acordo com Porfírios, Temis, a deusa da justiça, desempenhou um papel no crescimento de Eros. Sua mãe Afrodite uma vez reclamou com Temis que Eros não crescia e permanecia uma criança perpétua. Então Temis a aconselhou a dar a ele um irmão, pois, segundo ela, Eros era muito mimado. Afrodite então deu à luz Anteros, que significa contra-amor, e sempre que ele estava perto dele, Eros crescia. Mas se Anteros estava ausente, Eros voltava ao seu tamanho anterior, menor, porque todo amor precisa de retribuição para poder crescer. Outra vez, quando Eros assumiu sua aparência infantil e tentou dobrar seu arco, o deus Apolo, que também era um deus arqueiro, zombou dele, dizendo que ele deveria deixar as armas para os deuses mais velhos, e se gabou de seu assassinato da Piton. Eros ficou furioso, então imediatamente atingiu Apolo com uma flecha de amor, fazendo-o se apaixonar por Dáfne, uma ninfa virginal da floresta. Da mesma forma, ele atingiu Dáfne com a flecha de chumbo, que teve o efeito oposto, e fez a ninfa repelir Apolo e seu ardente cortejo. No final, Dáfne seria transformada em uma árvore para escapar das investidas do deus, e eu conto isso no vídeo de Apolo, que tem aqui no canal. Na metamorfose de Ovídio, Eros nega que suas flechas feriram Mirra, isto é, a garota que se apaixonou por seu próprio pai, e limpa sua tocha dessa ofensa e culpou as Eríneas, as fúrias. Um motivo repetitivo na poesia antiga incluía Eros sendo picado por abelhas. A história é encontrada pela primeira vez no Anacreontia, atribuído a Anacreonte, e diz que Eros uma vez foi até sua mãe Afrodite chorando por ter sido picado por uma abelha e comparou a pequena criatura a uma cobra com asas. Afrodite então pergunta a ele se ele acha que a picada da abelha dói tanto, o que ele acha da dor que suas próprias flechas causam. Teócrito, chegando um pouco mais tarde, durante o século IV antes da Era Comum, expandiu um pouco essa história em seus idílios. O pequeno Eros é picado por abelhas quando tenta roubar mel de sua colmeia. As abelhas perfuram todos os seus dedos. Ele corre para sua mãe chorando e pensa como criaturas tão pequenas podem causar uma dor tão grande. Afrodite sorri e o compara às abelhas, pois ele também é pequeno e causa dor muito maior do que seu tamanho. Esse pequeno conto foi recontado na Antiguidade e na Renascença muitas vezes. Pseudo-Higinos, mitógrafo romano, em Astronômica, relata que certa vez Afrodite e seu filho Eros vieram na Síria para o rio Eufrates. Lá, Tífon apareceu de repente. Afrodite e seu filho se jogaram no rio, e lá mudaram suas formas para peixes, e assim escaparam do perigo. Então depois os sírios que são adjacentes a essas regiões pararam de comer peixe. Temendo pegá-los, com o mesmo motivo eles parecem se opor à proteção dos deuses ou aprisionar os próprios deuses. Na disputa entre Dionísio e seu vinho contra Aristeus e seu hidromel, Eros se apresentou para presidir a contenda, segurando em uma mão uma era e um ramo de oliveira. Ele ofereceu a Dionísio a era em flor, a Aristeus o ramo de oliveira, como as guirlandas de Pisa, o ornamento sagrado de Palas. E Eros, o sempre fora de alcance condutor do jogo bêbado, coroou o cabelo de Dionísio, que foi premiado com a vitória no concurso com uma guirlanda de videira e era. Quando Afrodite competiu com Atena em uma competição de tecelagem, ela negligenciou seus deveres no amor. Casamentos foram todos perdidos na vida humana. Eros, sem honra, soltou sua corda de fogo quando ele viu o sulco do mundo não arado e infrutífero. Eros não tinha muitos limites quando se tratava de fazer as pessoas se apaixonarem e era considerado protetor do amor entre pessoas do mesmo sexo, bem como dos relacionamentos heterossexuais. Eventualmente, Eros foi multiplicado por antigos poetas e artistas em uma série de erotes, ou cupidos romanos. O singular Eros, no entanto, permaneceu distinto no mito. Foi ele quem acendeu a chama do amor nos corações dos deuses e dos homens, armado com arco e flechas ou uma tocha flamejante. Como um dos erotes, junto com outras figuras como Himeros e Potos, que às vezes são considerados patronos do amor homossexual entre homens,
Eros também faz parte de uma tríade de deuses que desempenhou papéis em relacionamentos homoeróticos, junto com Hércules e Hermes, que concederam qualidades de beleza e lealdade, força e eloquência, respectivamente, aos amantes masculinos. Devemos observar especialmente a conexão entre Eros e Anteros, com a qual as pessoas geralmente associam a noção de amor devolvido. Mas originalmente Anteros era um ser oposto a Eros e lutava contra ele. Este conflito, no entanto, também foi concebido como a rivalidade existente entre dois amantes, e Anteros punia aqueles que não correspondiam ao amor dos outros, de modo que ele é o vingador Eros, ou um deus vingador. Sêneca escreveu: este deus alado governa implacavelmente por toda a terra e inflama o próprio Zeus, ferido com fogos inextinguíveis. Ares, o deus guerreiro, sentiu essas chamas. Aquele deus Hefesto os sentiu que molda os raios de 3 pontas. Sim, aquele que cuida das fornalhas quentes sempre furiosas sob os picos do Etna é inflamado por um fogo tão grande como este. Não, o próprio Apolo, que guia com precisão suas flechas de corda do arco, o menino de pontaria mais segura perfura com sua flecha voadora e voa, igualmente prejudicial ao céu e à terra. Eros era homenageado de maneira geral em grande parte do mundo grego antigo, mas também havia templos e cultos específicos dedicados à sua adoração, principalmente nas cidades do sul e do centro. Um culto a Eros existia na Grécia pré-clássica, mas era muito menos importante que o de Afrodite. Ele era tipicamente adorado em conjunto com Afrodite, mas também tinha 2 de seus próprios centros de culto, um em Téspias e outro em Párion, no Helesponto. Dos deuses, os téspios desde o início honraram mais Eros. Uma descrição poética da estátua de Eros que apareceu no Templo de Tespeia, o local de culto mais antigo conhecido e mais popular, beira o erótico. Na cidade de Atenas, Eros era homenageado lado a lado na Acrópole com Afrodite, começando por volta do século V antes da Era Comum em um culto muito popular. Toda primavera, um festival acontecia em homenagem a ele. A Erotídia acontecia em março ou abril e era um evento repleto de eventos esportivos, jogos e arte. Afinal, a primavera é a estação da fertilidade. Então, que momento seria melhor para celebrar um deus da paixão e da luxúria? O 4º dia de cada mês era sagrado para ele, também compartilhado por Héracles, Hermes e Afrodite. Hérxeas escreveu que os samianos consagraram um ginásio a Eros. O festival instituído em sua homenagem era chamado Eleutéria, que significa liberdade. Outro festival dedicado a Eros se chama Simpósia. Como um deus da luxúria e da paixão e também da fertilidade, Eros desempenhou um papel importante nos namoros. As oferendas eram feitas nos templos de Eros, na forma de plantas e flores, vasos cheios de óleos sagrados e vinho, joias lindamente trabalhadas e sacrifícios. Os lacedemônios ofereciam sacrifícios a Eros antes de irem para a batalha, pensando que a segurança e a vitória dependiam da amizade daqueles que estavam lado a lado na batalha. Além disso, os cretenses ofereciam sacrifícios a ele em sua linha de batalha. Na astronomia moderna, o asteroide 433, Eros, leva seu nome. Curiosamente, os estudiosos parecem discordar sobre se Eros era ou não um deus que funcionava independentemente dos outros ou se ele sempre parecia complementar a Afrodite. É possível que Eros não tenha aparecido como uma divindade autônoma de fertilidade, fecundidade e reprodução, mas sim como um aspecto de fertilidade do culto de Afrodite. Se nos aproximarmos da divindade como uma criança, com simplicidade, inocência e imaginação, poderemos ver a grande beleza dos deuses. É por essa atração que nos aproximamos deles. Essa atração é chamada Eros. Eros, que os romanos chamavam de Cupido, é frequentemente retratado na iconografia como um ser alado e infantil atirando flechas, mas Eros não é um deus pessoal. É uma força, uma energia, a força de atração, segundo os helenistas. O helenismo, a antiga religião grega, é baseada em Eros. Existe uma grande lei que os deuses nunca violam.
Eles nunca impõem sua vontade, obrigando-nos a honrá-los com medo de punições horríveis, pois os deuses vivem em liberdade e desejam essa liberdade para todos os seres. Portanto, os deuses esperam pacientemente nosso progresso através de várias encarnações até que possamos perceber sua beleza. Quando o progresso da alma é grande o suficiente para perceber a beleza da divindade, tal alma recebe um vislumbre dessa divindade que a alma corretamente percebe como bela, e a reação natural ao perceber a beleza é querer isto. Este querer, essa atração, é um convite que os deuses esperam há muito tempo. Eles aceitam o nosso convite, que consideram belo, e se aproximam de nós. E agora, Eros flui de um lado para o outro entre deuses e homens. Este caminho é um caminho erótico, não baseado no sexo, mas no relacionamento apaixonado entre deuses e mortais. Eros é a reação que ocorre quando a alma percebe diretamente a beleza e a deseja apaixonadamente. Assim, o belo se torna o objeto de nosso desejo arrebatador, e nós nos tornamos o objeto do amor dos deuses. Esse grande poder é conhecido pelo epíteto fósforos, que significa portador do fogo, pois Eros é apaixonado. Eros é o catalisador que impulsiona a construção dos 4 pilares do helenismo, pois Eros desperta o desejo de aprender a religião, possibilita a comunicação entre deuses e homens e motiva a mente a desenvolver a sabedoria, pois nos sentimos atraídos pela verdade. E Eros desperta a alma para alcançar a virtude à medida que nos sentimos atraídos para alcançar o equilíbrio em nossas vidas e queimamos por dentro para tornar isso acessível a todas as pessoas. Quanto aos deuses relacionados, a contraparte romana de Eros era Cupido, desejo. Eros, em seu equivalente romano, Cupido, permaneceu popular durante a Idade Média e o Renascimento. Sua iconografia e papel influenciaram a representação do Cupido, além da tradição cristã. Ele normalmente é mostrado com os olhos vendados, porque afinal o amor é cego. Essa interação entre Eros e Cupido tornou-se um grande ícone e símbolo do Dia dos Namorados. Cupido frequentemente é invocado como um deus do amor puro durante o Dia dos Namorados, mas em sua forma original, Eros era principalmente sobre luxúria e paixão. Seu equivalente no hinduísmo é Kamadeva. Quanto aos símbolos de Eros, arco, flechas, velas, corações, cupidos, asas, beijos, tocha, grinalda de mirto, galhos de palmeira, sandálias aladas. Seus animais sagrados seriam a lebre, a pomba, suas plantas a maçã, a rosa e o mirto. Entre as coisas sagradas para Eros e que frequentemente aparecem com ele em obras de arte, podemos citar a rosa, animais selvagens que são domesticados por ele, a lebre, o galo e o carneiro. Quanto às suas ofertas, ofertas apropriadas a Eros incluem frutas como maçã ou uva, ou flores que representam o amor, como rosas. Você também pode incluir um arco e flecha, ou símbolos deles em seu altar. Se você está honrando Eros como uma divindade de fertilidade, em vez de principalmente da luxúria, considere símbolos de fertilidade, como coelhos e ovos. Você também pode ofertar a ele cobre, murta, trevo, madeira de sândalo, canela, benjoim, marmelo e baunilha. Seus epítetos: Eleutérios, libertador; Cleidoucos, ou portador das chaves, porque ele segura a chave dos corações; Fósforos, ou portador da luz; Protógonos, o primeiro a nascer. Bem, antes da gente passar para a parte de oração, lembro a vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como as formas que você pode também ajudar o canal a crescer, tá? Vamos para a oração então. O hino a Eros que eu trago para vocês é o hino órfico número 58 a Eros. Então, vamos começar. Para Eros, amor, fumigação de aromáticos. Eu chamo grande Eros, a fonte de doce deleite, santo e puro, e encantador para a visão. Dardejante e alado, impetuoso desejo feroz, com deuses imortais jogando, fogo errante, ágil e duplo, guardião das chaves do céu e da terra,
o ar e os mares que se espalham. De todos os reinos férteis da terra contém, porque toda a vida da deusa mãe sustenta, ou o sombrio tártaro está condenado a manter, amplamente estendido, ou o som profundo, para ti todos os vários reinos da natureza obedecem, que governas sozinho, com domínio universal. Venha poder abençoado, considere esses fogos místicos e evita desejos loucos e legais. Bem, aqui eu termino o vídeo. Mais uma vez eu peço a vocês, deixa aqui o seu like, não sai daqui antes de deixar o seu like e deixar seu comentário aqui. Você cultua Eros? Como você cultua Eros, né? Que oferendas você traz para ele? Enfim, compartilhe esse vídeo nas suas redes para os seus amigos também terem acesso a essas informações. Você vai ajudar o canal e vai estar ajudando de repente uma pessoa que está buscando um contato com Eros. Se você não está inscrito no canal, te convido agora a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E quem puder ajudar o canal através de um desses meios que eu deixo aqui embaixo, seja Superchat, Super Sticker, Valeu Demais, Pix ou tornar-se membro do Clube de Canais, é só dar uma olhadinha aqui na descrição também. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay.